desafios novos. Eu tinha feito uma imersão no Vale do Silício com o Bob Wollheim, com a Betty Young do 500 Startups e alguns empreendedores que agora são também investidores muito conhecidos, tipo o Flávio Pipas, do Cubo, que agora está na Redpoint. Então a gente foi com uma galera muito empreendedora naquela época, que estava começando a construir o ecossistema, e eu queria trazer esse modelo de aceleração de startups para a Endeavor. Só que tinha muita coisa nova no prato, eu ia continuar fazendo os projetos, e aí eu senti que eu precisava de um desafio novo. E nisso eles falaram, por que você não vai para fora, né? Nada te segura aqui. E eu comecei a fazer entrevistas, eu tive a possibilidade de ir para o Chile pela Endeavor, e acabei descobrindo que tinha uma oportunidade em Dubai, apliquei, fiz as entrevistas normalmente, e aí eu tive que sair da Endeavor do Brasil, ser contratada pela Global em Nova York, que é a matriz, mas para ficar baseada sozinha nos Emirados, né, para construir do zero as operações da Endeavor aqui. E o desafio foi gigantesco, mas eu não estava muito assustada com tudo isso. Eu sentia que, em plena época da Primavera Árabe, né, que estava com aquela revolução, meus pais estavam super preocupados, mas na minha cabeça era assim, se não for bom, eu volto. Então eu fui muito aberta para o novo, e eu acho que isso ajudou muito a minha adaptação. Porque eu não senti muita dificuldade no começo, acho que eu estava meio na vibe ainda turista, então explorando tudo, que legal e tal. Mas claramente eu cheguei muito nova aqui, né? Eu tinha 24 anos, eu acho, 25, e eu estava numa posição de general manager, né? Então eu liderava o escritório e estava na minha responsabilidade decidir como o escritório ia ser estruturado. Só que tinham muitas particularidades até do meio daqui, né? Eu tinha que construir a minha rede de relacionamentos do zero. Eu tinha parceiros já pré-estabelecidos pela matriz que eram altamente qualificados, era assim, gente muito grande. Então tudo foi uma descoberta. E eu adorei esse processo, mas foi claro que foi penoso. Agora, e foi assim que eu cheguei aqui. Me fala uma coisa, Lud, você teve que contratar funcionários para o escritório ou a estrutura do escritório na época era enxuta, era só você através de parcerias? Super enxuta. Então, o que acontecia? Eu ficava baseada aqui para desbravar o mercado, né? Para construir isso para eles a campo. Eu tinha um colega indiano que ele ficava focado em pesquisa. Só que ele podia trabalhar de casa, ele podia fazer home office, né? Então, não precisava. Eu que ia lá fazer o trabalho de desenvolvimento de negócios. Entendi. E bastante palestra e tal, mas foi assim que a gente começou. Não contratei ninguém, não. E assim, eu tenho uma imagem, posso estar errada, que o mundo árabe, ele é um mundo mais machista. Você é uma mulher com 24 anos, uma responsabilidade grande, lidando com muitos parceiros, players, empreendedores. Você sentiu alguma dificuldade pelo fato de você ser uma mulher e jovem? Bom, ótima pergunta. Eu senti muito mais dificuldade por ser jovem do que por ser mulher. E hoje em dia eles têm 50% de todas as vagas no governo dedicadas a mulheres. Então hoje as mulheres têm pagamento igualitário, elas têm poder de decisão, elas têm voz ativa e existem muitas mulheres empreendedoras aqui. Então a ideia de que aqui é um mercado machista é um mercado tão machista quanto em qualquer outro lugar do mundo, porque esse é um movimento global. Mas mesmo que fosse super machista, e eu sim tive situações em que eu presenciei, né, esse tipo de conceito, de pensamento e tudo mais, eu parto do princípio de que é mais uma dificuldade no meu caminho que eu vou superar. Porque se a gente se apegar porque ela é jovem, ela não tem oportunidade, porque ela é mulher, ela não vai ter oportunidade. Mesmo homem, quando empreende, tem um monte de obstáculo, né, e mulher também. Então, como ser humano, a vida vai trazer desafios, o que a gente tem que fazer? Seguir em frente, enfim, lidar com isso. Então, eu encaro que eu tenho que dar o exemplo, como mulher, como profissional e como brasileira, e eu acho que se todo mundo focar em construir, assim, esses não pormenores, porque é um tema muito importante, mas
essas dificuldades, elas com o tempo vão se desfazendo. Legal, muito bom. E aí, então, vamos dizer, você ficou, hoje em dia você já não está mais na Endeavor ou você continua na Endeavor? Não, eu fiz muita coisa desde que eu saí da Endeavor, porque era um contrato de 1 ano, e eu fiquei até um pouquinho mais, assim, do meu contrato, mas eu resolvi experimentar o que realmente era o Oriente Médio, né? E aí trabalhei em fintech, trabalhei com investimentos, trabalhei com software as a service, eu empreendi também e também estou trabalhando agora numa agência mais técnica para o Brasil. E aí eu queria que você contasse então um pouquinho sobre esses desafios para o brasileiro empreender na Arábia, né? Numa cultura tão diferente. Quais são as diferenças culturais que impactam no negócio e no empreendedorismo? Tá, bom, eu tive uma reflexão, né, até antes do webinar, e eu senti assim que precisava passar uma mensagem guarda-chuva, né? Porque eu acho que foi uma das grandes provações que eu tive nesse decorrer, assim, pessoalmente e profissionalmente. E uma delas que eu queria ressaltar é que a gente tem que aprender a se virar, né? Literalmente. Então, assim, eu acho que hoje em dia, tudo que a gente estuda, que a gente lê, que a gente ouve, na prática, cada um enfrenta a sua realidade com as suas forças e oportunidades a melhorar e vai que vai, né? Então, se você não tem os tais skills e você quer chegar em determinado patamar, vai achar um jeito de fazer isso. E não tem regrinha, não tem passo a passo. E eu senti isso muito aqui, porque aqui você encontra 200 nacionalidades, é um mercado extremamente cosmopolita. Eles contratam ou eles trazem profissionais que são os melhores dos seus países, eles querem só o melhor aqui, né? Então, não aceitam nada que seja segundo lugar. Então, a competição é muito acirrada, o perfil é muito agressivo e é um mercado de alto padrão internacional. Se você não se adequa, você vai ficando, você pode até achar oportunidades, mas depende tudo do que você almeja. Eu almejo crescer na minha carreira, então eu tive que dançar conforme a música, né? Então esse é um ponto. O outro ponto... Pode falar. Não, pode falar. Ah, tá. O outro ponto é a questão do preparo. Porque eu sinto que brasileiros, independente se eles querem abrir um negócio aqui ou se eles querem vir trabalhar aqui, a nossa cultura é baseada muito no improviso. E isso é extremamente importante para uma série de situações. Mas, devido a todos esses fatores que eu falei, né, do mercado aqui ser muito bem preparado, é esperado que você também venha muito preparado. E, no decorrer da minha experiência, eu encontrei muitos brasileiros, jovens, mais seniores, empresários, profissionais, que ocupam até posições interessantes no mercado brasileiro ou que são bem qualificados, mas que não se preparavam para reuniões que, na minha concepção, são básicas. Então, acaba passando uma imagem que não ajuda o perfil do brasileiro como um todo, né? Então, as minhas ações vão ditar não só o que acontece para mim, mas também para o próximo brasileiro que vem entrar nesse mercado. Então... Verdade. E o brasileiro gosta muito de improvisar, né? Não é muito estruturado, muito planejado e organizado. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Agora, uma outra imagem que eu tenho, né, assim, desse mundo árabe, do que a gente escuta, ainda não conheço Dubai, espero conhecer, é que é um país rico, petróleo, que tem sheik, tem muito dinheiro. Eu queria entender se isso faz sentido e se isso facilita a vida do empreendedor aí. Bom, Dubai especificamente não se baseia no petróleo, porque se você pegar a geografia dos Emirados, a maior parte geográfica fica com Abu Dhabi, que é a capital. Só que como Dubai é muito visionário e faz um marketing fenomenal, ele se destaca muito mais, então as pessoas também acabam confundindo, né? Mas há muitos anos o líder na época de Dubai, que unificou, de Abu Dhabi, na verdade, que unificou os Emirados, ele tinha essa visão de que o país não podia depender do petróleo. Tinha que diversificar a economia, tinha que buscar outras formas de subsistência, de renda, e isso está dentro da cultura deles, a gente respira isso o tempo todo.
E a gente vê que eles fazem uma propaganda. Dubai hoje está se tornando um polo turístico, né? Pessoas do mundo inteiro vão a Dubai, mas uma imagem de um mercado assim sofisticado, de um mercado de luxo. A companhia aérea, né, dos Emirates, ela mostra para o mundo uma coisa de luxo, de sofisticação. É isso que você vive aí em Dubai e como isso impacta o empreendedor, seja de uma startup de tecnologia, seja um empreendedor comum que vai montar uma consultoria, uma lavanderia ou qualquer empresa aí, um brasileiro que queira se estabelecer aí. Bom, tem duas informações importantes. Uma é que sim, existe luxo e conforto. E ele é acessível para quem não tem dinheiro, né? Então, se você for num hotel 5 estrelas, você consegue entrar e tomar um café e você vive aquela atmosfera. Então, eu acho que, sim, eles projetam muito essa imagem e realmente ela existe. Isso faz parte cultural, é uma parte cultural deles, porque para eles se aproximarem de Deus, né, da religião, eles admiram o belo. Então, tudo que é belo é um retrato de você se aproximar mais espiritualmente. Então, faz sentido entender por que eles valorizam tanto o luxo e a beleza, né? Então, sim, tem. Mas um outro ponto também que você falou que é muito importante é que principalmente brasileiro que já veio para cá, sempre fala que conhece o amigo amigo do Sheik, né? Então, eu sou primo do Sheik, eu sou amigo do Sheik, eu conheço o Sheik. E apesar de existir dinheiro, né, na região do Golfo, eu não digo nem nos Emirados, porque agora eles estão também passando por uma fase de atrair investimentos. O mercado está aquecido e tal, mas eles estão bem agressivos nessa parte. Tem que tomar muito cuidado com quem a gente encontra. Um sheik que realmente tenha dinheiro, ele vai ter inúmeros advisors, ele não vai ser tão acessível como parece, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com o discurso que a gente ouve e saber exatamente onde é que está o dinheiro, que seja um dinheiro idôneo, porque tem muita gente que pode tirar vantagem do fato daqui ser paraíso fiscal e, né, não tem um dinheiro limpo para poder... Né? Exatamente. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Não, legal. Isso é Só importante. Respondendo também uma parte que você falou de tecnologia, assim, de infraestrutura para os empreendedores. O fato de ter conforto e uma boa infraestrutura também auxilia, porque você tem assim, aqui a penetração de celular é gigantesca, a penetração de internet é quase 100%. Então, você tem facilidades que num país emergente, às vezes o Wi-Fi não pega direito e tudo mais. Então, ajuda, sim, o empreendedor. Muito legal. Por isso que é tão contraditório a gente ter encontrado a dificuldade de fazer uma transmissão via live, para quem está aqui na live do Instagram e chegou depois que a gente começou. Esse foi um jeito empreendedor que nós encontramos de viabilizar essa live, porque lá em Dubai eles limitaram todo tipo de transmissão via vídeo e áudio gratuita. Isso, na verdade... né? Isso, na verdade, é um ponto falho, porque tem muita gente reclamando. Porque assim, num país que se promove tão avançado, com tanta inovação tecnológica, e eles realmente implementam aqui, fazer esse tipo de dificuldade com relação a VoIP de graça, né, que é o Skype, o áudio e o vídeo do WhatsApp, realmente vai contra todo o discurso. Isso é o que a população aqui já se manifestou e eles estão buscando alternativas, sim. Legal. Mas nenhum país é perfeito, né? Então, assim, é contraditório. De jeito nenhum, com certeza. Olha lá, ó, a Brígida está entrando aqui, Eustáquio. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem aqui pelo Instagram, podem mandar perguntas. E também, se quiserem entrar aqui no Zoom para bater papo junto com a gente, pode entrar. Legal? A Yara está perguntando, Ludmila, se existem benefícios para um empreendedor que queira se instalar aí em Dubai. E aí, aproveitando a falar dos incentivos de empreendedor de uma forma geral, queria que você falasse também como é que funciona para imigrantes, porque aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que é difícil, é restritivo você conseguir um visto que te permita trabalhar, ganhar dinheiro e tudo mais, ele é complexo e caro, e eu não sei como é que é aí, em Dubai e na região como um todo.
Tá. Bom, é importante ressaltar que a região como um todo está passando por uma transformação econômica, né? Então, eles querem atrair mais oportunidades e empresas, e eles têm feito várias reformas para facilitar isso. Então, no caso do visto, não é complicado. Então, uma vez que você tenha uma empresa que você queira abrir aqui, você vai ter que ter um visto para ser o dono dessa empresa, né? Ou o manager dessa empresa, que eles chamam. Então, é bem simples. Uma vez que você pague pela licença e pelo visto, você pode, né, viver aqui para tocar a empresa sua. E quando você fala paga, é caro? Que é uma coisa de $10.000, $100.000, $1 milhão, assim, só para ter uma ideia. Depende muito do tipo de atividade. Não é tão barato considerando uma startup que pode começar na garagem, porque aqui o mercado ele depende do setor imobiliário. Então, toda vez que você abrir uma licença, você tem que obrigatoriamente ter um escritório. O tamanho varia, a quantidade de vistos por metro quadrado para esse escritório varia, né? Se você quiser contratar gente. Mas, então, não precisaria de visto uma empresa de tecnologia, por exemplo, não precisaria de escritório, mas ela tem que arcar com essa despesa. Pode sair cerca de... quanto que está o dólar hoje para o real? Quase 4, 3,80. Vamos fazer 4 só para facilitar. Uns 60 mil reais, vamos dizer, incluindo o visto, o dinheiro que você tem que deixar na conta do banco, que é uns 25 mil reais, vamos traduzir assim. Então, num todo, e isso é anual. E aí entra a parte do visto. Toda vez que você renovar a licença, você renova o visto. Agora, o que eles lançaram mês passado é o Golden Card, que na verdade você pode aplicar para ter visto de 5 ou 10 anos e pode até ser um visto de residente permanente. Então, a cada 10 anos você renova. Isso é mais interessante, só que todo mundo aqui nos Emirados tem meio que uma validade. Quando chega com 65 anos, você já não pode mais ficar aqui. Ah, é? Então, todo mundo encara muito os Emirados como um lugar temporário. E eles estão querendo mudar isso com essas iniciativas. Entendi. E em termos de incentivo para empreendedor de uma forma geral? Também tem bastante iniciativa. Que tipo de incentivo? Certo. Então, o governo aqui, ele facilita muito a inovação e as oportunidades para as empresas, o que é muito bom. Então, vem top-down, né? E várias aceleradoras ou programas de aceleração são vinculados ao governo, que podem também ter não só o apoio com infraestrutura, regalias como uma doação inicial de capital, trabalhar com clientes próximos que são o próprio governo. Então, tem um aqui, por exemplo, só para dar 2 nomes, tá? Um de Dubai e um de Abu Dhabi. O de Dubai é o Dubai Future Accelerators. Eles têm uma iniciativa do governo, que tem um programa de aceleração por 4 meses, se eu não me engano, e eles selecionam empresas do mundo todo para que elas possam resolver problemas do mundo ou desafios locais e trabalhar em conjunto com as autoridades governamentais. Então, hoje você tem a autoridade de transporte e rodovias, a autoridade de saúde, que é o Ministério da Saúde, o Dubai Police, que é a polícia. Então, assim, você tem a cultura, a educação, enfim, para os principais pontos de energia. E isso é muito interessante, porque você tem um cliente muito sólido, que você pode trabalhar em conjunto para desenvolver sua solução. E as aplicações acontecem online e tudo mais. Um outro ponto que é de Abu Dhabi, que acabou de ser lançado, então estou trazendo notícia fresquinha para vocês, é o Hub 71. E o Hub 71 é um espaço de coworking que as empresas também são selecionadas e até fundos de investimento também, né, as GPs, e para criar um ecossistema em Abu Dhabi, um ecossistema de tecnologia. Isso é feito em conjunto com a Mubadala, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo. E eles também dão várias facilidades de oferecer licença, oferecer um visto muito acessível, enfim, o escritório em si. A partir do momento que a empresa ela arrecada uma rodada de investimento, eles também oferecem um rebate, que é subsidiam parte dos custos da startup.
Então, eles têm todo um programa já montado. Olha que apoio. E uma curiosidade, como é que é a questão da língua? Todo mundo fala inglês, inglês é uma língua corrente? E qual é a língua oficial do país? A língua oficial é o árabe, mas 90% falam inglês. Realmente você não precisa do árabe para viver aqui. O inglês que se fala aqui, ele é muito misturado porque você tem bastante indiano, tem britânico, tem americano, tem, enfim, né? Então tem brasileiros. Com Então, todos os sotaques possíveis. fica engraçado. E você já aprendeu árabe? Vamos dizer, é necessário aprender alguma coisa de árabe? Tem pessoas que só falam árabe? Tem pessoas que falam árabe, não é necessário, mas dependendo da sua atividade pode ser mais interessante, né? Ou mais importante falar árabe. Mas eu aprendi um pouquinho, sim, por curiosidade. Então, Ana Batkala árabe shوية, eu falo um pouco de árabe. Então, que legal! Isso é ótimo, maravilhoso. Mas até falando um pouco da questão do árabe, para ir para a Arábia Saudita, por exemplo, aí eu senti que realmente meu árabe foi importante, porque, assim, pegar táxi, me locomover, eles não falam inglês, é muito raro. Então, dependendo do que você faz e aonde você faz, você precisa do árabe, sim. Olha só que interessante. Legal, tô vendo que o Aluagro entrou aqui. E aí, Marco? Adriana, pessoal entrando aqui no finalzinho da nossa live. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem abrir o microfone, fazer perguntas, podem mandar via chat, eu olho aqui e passo para a Ludmila. A ideia é a gente realmente fazer um bate-papo tirando dúvidas. Eu estou gravando esse conteúdo, além de transmitir na live no Instagram, que a qualidade fica comprometida, eu também estou gravando aqui no Zoom, depois eu vou colocar lá no IGTV para quem quiser assistir com mais detalhes desde o início, para quem chegou mais tarde também. Então, olha lá, a Adriana e o Aluagro, como é que ele chama? Você sabe? Marco Aurélio. Marco Aurélio e Adriana, vocês estão aqui, vocês têm prioridades. É só abrir o microfone para fazer aí a pergunta para a Lud contar. Estamos fazendo aqui um bate-papo bem bacana sobre as diferenças culturais e tudo mais. E aí, então, quer dizer, a Arábia Saudita tem costumes muito diferentes ou os costumes são parecidos, eles só têm regras e estruturas mais fechadas? Na verdade, cada país do Oriente Médio tem suas nuances. Então, quando eu cheguei aqui, que eu fui me aventurar, né, e ver o que eu vou trabalhar aqui, um feedback que eu recebia muito é que eu precisava de mais tempo de Oriente Médio. E eu não entendia por quê, mas hoje em dia eu entendo. Se você quiser fazer negócios no Kuwait, no Bahrein, na Arábia Saudita, em Oman, no Catar, aqui, é bem diferente. A cultura, no geral, é a mesma. É como se você fosse fazer negócios em São Paulo e em Fortaleza, e em Manaus, né? Então, é o mesmo país, mas tem suas nuances. E você tem que saber lidar com as questões regionais, culturais também. Agora, a Arábia Saudita, ela também está se abrindo muito para o mercado. E quando eu fui lá, na verdade, mulher brasileira, solteira, não conseguiria visto para entrar. Só que como eu tinha a minha empresa, e aí mais difícil ainda, porque eu não tinha um empregador me dando uma carta convite, eu tive muita sorte e eu fui muito convincente, é a única coisa que eu consigo imaginar. Persuasiva! Muito, assim, foi demais quando eu recebi o meu visto em 24 horas que eu apliquei. E eu fiquei chocadíssima, né, porque demora, enfim, é caro. E aí, em uma semana eu estava lá fazendo reunião, apresentando um monte de oportunidade com o Brasil também. Mas quando eu cheguei lá, era exatamente na época que as mulheres começaram a dirigir. E pra gente isso é meio bobo, né? Tipo, nossa, que retrógrado. Mas é uma grande conquista para aquele país. E cada vez mais eles têm se aberto. Agora, o dinheiro realmente está lá, né? Então, quem busca investimento, de novo, tem que estar preparado, tem que ter tem que ser planejado, tem que ter uma robustez no seu negócio. Não é tão fácil assim chegar e conseguir dinheiro. Mas o dinheiro está lá. Então, eles criaram o SoftBank Vision Fund, que é a Arábia Saudita, o Public Investment Fund, que é um dos maiores fundos soberanos do mundo.
em conjunto com o SoftBank do Japão. E esse fundo vai investir assim, no mundo inteiro, mas é um dos maiores fundos também para Venture Capital e mais para Private Equity, né? Então, realmente, eles têm muitas iniciativas para lá, têm aberto o mercado e estão atraindo, porque na região, se você tiver que penetrar o mercado, a Arábia Saudita é que mais concentra. Então, ela precisa se abrir. Entendi. Nossa, olha que oportunidade incrível. E aí, então, hoje, Lud, qual que é seu foco? Com que você tem trabalhado e algum empreendedor que está aqui nos acompanhando, seja do Brasil, seja brasileiro nos Estados Unidos, nós estamos falando português, então eu imagino que não vão ter muitas outras nacionalidades, mas pode ter algum americano que fale português e tal, e queiram ir para investir de alguma forma aí, qual é o melhor caminho, qual é a primeira porta de entrada que pode ajudá-los, em paralelo ao que você está fazendo. Eu não sei se você tem aí, se você tem essa possibilidade de ajudar ou pelo menos indicar também algumas coisas. Não, eu continuo trabalhando essa proximidade entre o Brasil e o Oriente Médio, né? E eu acho que tudo que é voltado para a inovação tem muita chance aqui, porque eles vão basear a economia não em petróleo, mas e também não dá para basear, por exemplo, num mercado tão tropical, porque é deserto. Então, eles conseguem falar melhor a língua da tecnologia. Agora, as oportunidades que existem aqui, assim, elas têm que ser inovadoras, porque eles têm acesso na parte, por exemplo, de fintech. O mercado financeiro aqui é muito forte. E, obviamente, tecnologia aplicada ao mercado financeiro vai também ser bastante forte. Eles receberam, esse setor, esse segmento, recebeu 12% de todos os investimentos em startups ano passado. Então, foi o maior, né, que recebeu. E eles têm acesso a Singapura, a Londres, que trazem altas tecnologias. O blockchain, por exemplo, é um tema que todo mundo fala, né, que está muito na moda, e é muito difícil ver algo concreto acontecendo em blockchain. E aqui é a mesma coisa, tem muita gente falando, mas eles têm implementado, e isso tem vindo do governo. Então, hoje, todas as transações do governo, do departamento econômico, são via blockchain. É totalmente paperless. E de pouquinho em pouquinho eles vão implementando. Então, aqui eles têm a ambição de fazer projetos e de ser a cidade futura. Eles querem ser o primeiro em todas as vertentes. Em emissão de carbono, eles querem reduzir e bater meta mundial com relação a isso até 2051. Para ser o primeiro país do mundo em tudo, eles têm uma meta de até 2071 atingir isso. Eles têm a meta da inovação e do blockchain para 2021. Então, cada ano tem um plano estratégico fenomenal desenvolvido pelo governo para atingir isso. Então, áreas como fintech, como agtech, que é tecnologia para agricultura, vai ter muito espaço aqui sim, porque eles precisam da segurança alimentar, então eles desenvolvem, tudo bem, aqui é deserto, mas eles desenvolvem fazendas, indoor farming, né? Que é fazendas urbanas e produtos hidropônicos. Então, assim, quando tem uma solução inovadora, eles conseguem acomodar sim. Tem espaço. E aí, então, vamos dizer, para quem quer, vamos dizer, se aprofundar, quais são os primeiros passos, por onde eu começo e não sei o quê, não sei se você pode compartilhar as suas redes sociais para as pessoas que querem, se você tem algum site que pode trazer informações para quem quer montar algum negócio e entender como é que funciona, que as pessoas podem acessar. Bom, pode seguir o meu perfil no Instagram, que é o @ludfigueiredo, Lud sem o I, né? Lud Figueiredo, aí depois tem o I. Eu hoje, por conta de ter que interromper o Rule Number One, que era o meu site, que daí sim lá eu publicava as oportunidades, eu não vou promover ele aqui, mas eu sugiro seguir a conta do Sheikh Mohammed, porque depois eu posso passar, porque ele sempre lança todas as novidades. E trabalhando na Apex também, o site da Apex solta alguns estudos sobre o Oriente Médio, que seria legal também. Isso é ótimo, olha que dica boa. A Apex é um órgão
do governo brasileiro para ajudar os brasileiros que querem ter uma presença em outros países, né? Então, isso é uma coisa super importante. Uma delícia esse nosso bate-papo. Eu vou fazer o seguinte, para quem está no Instagram, eu vou encerrar essa transmissão via Instagram e nós vamos fazer só um fechamento aqui no Zoom para quem está aqui, para fazer esse fechamento, e vou deixar o link também do perfil da Ludmila e depois vou colocar essa gravação lá no IGTV para quem quer assistir desde o começo. Legal? Muito bom. Margarida, que chegou agora, estou encerrando, mas você pode ver aí também na live a repetição dessa transmissão. Maravilha, já encerrei aqui então no Instagram, delícia. Ah, o Marco saiu também. Nossa, que delícia de bate-papo. Foi gostoso, gostei também. Nossa, eu amei, já fiquei assim, mega curiosa, quero achar um jeito de organizar e programar uma viagem para conhecer mais, entender desse mundo tão diferente que é aí, porque eu realmente não tenho experiência nenhuma, e eu acho que depois que a gente vai para um país, né, para mim, Estados Unidos já é uma mudança. Agora eu fico imaginando a cultura árabe, né, que vem com uma questão de uma religião completamente diferente e tudo mais, deve ser realmente uma vivência que abre a mente da gente, né? E você está aí há 8 anos. De alguma forma você se apaixonou por esse mundo aí, né? A cada 2 anos eu tinha um novo ciclo da minha vida aqui, então eu falei, não, vou ficar mais um pouquinho, e acabou dando 8 anos. Mas é interessante você falar do mundo árabe, porque na verdade, sim, eu tô no mundo árabe, né? A gente acaba descobrindo muito sobre a cultura árabe, mas uma coisa que eu acho interessante daqui, que torna tudo mais interessante e mais complicado, é que Nova York, por exemplo, Nova York é uma cidade cosmopolita, em que você tem gente do mundo inteiro, mas com a mentalidade americana, vivendo o estilo americano. Aqui você tem gente do mundo inteiro também trabalhando, cada um com a sua individualidade. Então, todo tipo de negócio que você faz aqui, você tem que adaptar para várias realidades. Então, tem muito indiano, tem muita gente do Sri Lanka, tem muito filipino. Então, como é que você comunica um produto, um serviço para tanta gente com costumes e maneiras diferentes, né? E, inclusive o árabe, obviamente. Então, é interessante, mas torna, sim, o trabalho mais complicado. É um esforço ainda maior, né? Eu imagino. Ser realmente uma... Mas é muito bonito conviver, assim, com essas outras culturas e ver a realidade deles, assim, tão próximo à sua, né? Nossa, não, incrível. Você já tem planos? A ideia é ficar aí mais um pouco? Já tem algum plano de alguma mudança? Tá nessa fase de pensar nisso ou não? Pelo menos próximo 1 ano ou 2 é aí com certeza. Bom, ano que vem tem a Expo 2020, que é aquela como se fosse uma feira das nações gigantesca, né? Tem, que teve em Milão algum tempo atrás, né? Isso, teve em Xangai, Milão em 2015 e agora vai ser aqui nos Emirados. Então, até lá tem bastante atividade acontecendo e eu espero estar aqui. E eu estou muito curiosa para ver o que vai ser depois, porque eles têm muita iniciativa que eles vão lançar após a Expo. Tem gente que fala, não sei se o mercado vai continuar tão interessante, mas acho que ao longo desse ano muita coisa vai acontecer ainda. Olha que interessante, hein? É uma boa época para programar uma visita. A Expo fica bastante tempo, né? São quantos meses que a Expo? Fica 6 meses. Vai ser de outubro até abril de 2021. Então, outubro de 2020 a abril de 2021. Olha só, de repente, quem sabe a gente não monta uma viagem de uma comitiva de empreendedores brasileiros para visitar aí essa época Dubai, a Expo e tudo mais, né? Podia ser mais do que bem-vindos. Já tem até guia turística aqui. Adorei. Delícia, delícia, Lúdia. Adorei poder estar aqui com você um pouco mais, conhecer aí a sua história. Muito, muito obrigada por compartilhar isso tudo aqui conosco. E vou convidar todo mundo que está aqui assistindo esse nosso bate-papo para seguir a Lud Figueiredo no Instagram, acompanhar o trabalho dela e fazer contato quem quer realmente se aprofundar com essa oportunidade de negócio. Tá ótimo. Obrigada, viu? Imagina.